começar dizendo dessa maneira. Versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Então essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. A palavra vai falar de justificação. E o primeiro versículo vai falar da justificação e da paz com Deus, que é muito importante na nossa vida. A paz verdadeira, irmãos, não tem dinheiro que pague. É um dom de Deus. Nós começamos esse culto falando sobre as dádivas de Deus, os dons de Deus, e no meio desses dons está a paz. E a palavra do Senhor fala que o caminho para que essa paz chegue na nossa vida é a justificação. A nossa justificação diante de Deus. E só tem uma pessoa que pode fazer isso, que é Jesus Cristo. Aqui no primeiro versículo eu vejo uma coisa que nós precisamos entender que acontece no mundo espiritual. A gente não consegue enxergar porque acontece no plano espiritual. Isso aconteceu com todas as pessoas que foram perdoados por Jesus no dia que aceitaram Jesus como seu Salvador. É como se houvesse feito um julgamento, irmãos. Na verdade, a Bíblia fala de justificação. Eu comparo essa justificação com alguém que é absolvido no tribunal. De repente a pessoa praticou um crime e ela vai a julgamento. Só que quando chega lá, no final do julgamento, essa pessoa é absolvida. Quem já teve a oportunidade de ver ou de ficar sabendo de alguém que foi levado à condenação por pena de morte, né? Eu tive a oportunidade de ver, tem um brasileiro uns anos atrás que foi para um país que era proibido o tráfico, porque a pessoa que fosse pego traficando lá, ele seria punido com a pena de morte. E ele acabou recebendo a pena de morte. Imagina então uma pessoa daquela sabendo que vai morrer amanhã. O que passa na cabeça dessa pessoa hoje, nessa noite, né? Antes do dia da sua execução? Será que ele gostaria de receber uma nova chance? Será que ele gostaria de receber mais uma oportunidade para continuar vivendo? É claro que sim, né? Então acho que ele sonha em aquilo que ele está vivendo, né, não ser uma realidade, né? Na verdade, todos nós, com os nossos pecados, é como se a gente tivesse praticado crime contra Deus. E aqui eu vejo um tribunal sendo montado aqui, irmãos. Para ter uma justificação tem que ter um julgamento. Então, a palavra do Senhor está dizendo que fomos justificados, ou quando somos justificados em Cristo Jesus, nós recebemos paz com Deus, nós recebemos perdão dos nossos pecados, né? Então, essa primeira parte aqui da nossa vida na terra, ela precisa acontecer aqui na primeira parte da nossa vida, esse julgamento. E toda pessoa que passa por esse julgamento aqui na terra, ela é absolvida. Ela é justificada, porque Jesus morreu por causa dos pecadores. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós resolvemos aceitar Jesus, quando nós resolvemos aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador,
Então acontece a justificação. Qualquer pessoa que vier, ela pode ter feito o que for na vida, ela é justificada pela fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é absolvida, ela é justificada. Ou seja, ela estava no pecado, ela estava condenada à morte eterna, mas Jesus Cristo desceu lá do céu e morreu. O sangue dele foi derramado para nos justificar diante do Senhor. E essa pessoa então, ela sendo justificada, ela está salva. Mas ela precisa perseverar no caminho da salvação. Porque se nós deixarmos para participar do julgamento final, do juízo final, a pessoa que passar pelo juízo final, ela não terá a mesma sorte que tem o que passar pelo julgamento aqui, quando a nós é apresentada a oportunidade da salvação e a gente então aceita. Quem rejeita vai passar pelo julgamento. Por que a palavra do Senhor está dizendo que nós somos justificados? Se nós cometemos crime, porque existe um advogado fiel que se chama Jesus Cristo. Lá no tribunal, no julgamento, lá tem o juiz, lá tem o advogado, lá tem as testemunhas, lá tem o réu, advogado de defesa e de acusação. No tribunal tem. Então esse cenário é montado. No mundo espiritual, está lá Deus que é o juiz, está lá nós que somos réus, pecadores, a causa desse julgamento que é os nossos pecados, a testemunha que é a palavra de Deus, o advogado de defesa que é Jesus e o advogado de acusação que é o diabo. E quando nós então nos apresentamos diante de Deus, arrependidos dos nossos pecados, então o advogado de defesa que é Jesus Cristo, que já deu a vida por nós, ele entra em ação em nosso favor e nós somos absolvidos e recebemos perdão dos nossos pecados. E o diabo não pode contra a nossa vida com a sua acusação. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de toda injustiça e para nos justificar diante do Senhor. Então, a partir desse momento, nós temos paz com Deus, nós temos segurança para a nossa alma e a certeza de que se nós permanecermos perseverando nessa graça de vida, caminhando com o Senhor Jesus, nós seremos completamente salvos. Teremos nossa alma salva. Amém? Amém. Temos paz com Deus. E a coisa melhor que tem é nós temos paz com Deus. Não tem uma coisa pior do que você viver inseguro, viver com medo. É muito difícil a gente ver as pessoas viver com medo, apavorada, ameaçada. Não, nós precisamos viver em paz com Deus. E o caminho para que essa paz seja real na nossa vida é a justificação pela fé. Nós acreditamos que fomos justificados no plano espiritual, nós acreditamos que recebemos o perdão de Deus e por isso nós temos paz. Quando nós sabemos que fomos perdoados, nós recebemos paz. Isso acontece até aqui, entre nós aqui. De repente, a gente tem um problema com a pessoa, aí fica de mal, rompeu a amizade. É ruim demais isso aí, não é? Você fica inseguro com aquela pessoa, mas quando você sabe que tudo foi resolvido, você fica em paz, porque resolveu a questão. Assim também acontece entre nós e Deus. Nós só vamos ter certeza de que Deus nos perdoou quando nós fomos justificados pela fé, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo e acreditamos que recebemos essa justificação, irmãos. Então, como é que eu sei, como é que você pode saber que esse julgamento já foi feito aqui e que nós não entramos mais em juízo se nós participarmos desse julgamento aqui e acreditarmos nessa obra que foi feita e perseverarmos até o fim dessa graça de vida? Está escrito lá em João capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: aquele que ouve essas minhas palavras, isso é Jesus falando, aquele que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, porque nós sabemos aqui pela palavra do arrebatamento. Arrebatamento vai acontecer, irmãos, e os sinais do arrebatamento estão todos aí para todos nós enxergar com nossos próprios olhos. Foi Jesus quem falou sobre esses sinais, eles estão se cumprindo porque Jesus falou que eles se cumpririam e estão se cumprindo cada vez mais. Nós vemos os sinais se cumprindo. O arrebatamento vai acontecer quando os anjos do Senhor vierem, quando Jesus vier na nuvem. Da mesma forma que ele subiu para o céu, ele vai vir nas nuvens. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Precisamos entender e nos preparar para isso. Os anjos do Senhor serão enviados e os anjos do Senhor
vão levar lá para a glória do Senhor. Todos aqueles que estiverem se preparando, todos aqueles que estiverem com o temor de Deus aqui, ouvindo a palavra, se preparando, buscando o Senhor aqui na terra, os anjos virão e levarão. Sobre esses aí diz a palavra que a segunda morte não tem poder. Presta atenção nessa mensagem. Essa mensagem é para mudar a sua vida. Essa mensagem é para preparar o seu caminho. Presta atenção. Não deixa nada tirar a sua atenção da palavra, não. Porque o segredo está todo aqui. Você precisa disso aqui. Precisa dessa mensagem, precisa dessa palavra. Presta atenção. A palavra do Senhor está dizendo que haverá um arrebatamento. Mas aqueles que já tiverem morrido, como o irmão até no testemunho falava sobre pessoas que já morreram, já passaram por esse mundo, já foram embora. E qual será a sorte dessas pessoas? Bom, a palavra de Deus já está aqui no mundo, já tem muito tempo que ela está aqui, sendo anunciada. Foi anunciada pelos profetas, foi anunciada por Jesus, foi anunciada pelos apóstolos, está sendo anunciado hoje pelos pastores, pelos servos de Deus, pelo mundo afora. E a humanidade tem a chance de ouvir a palavra de Deus e se prontificar. Porque as oportunidades elas passam, elas vêm e vão, elas estão sempre vindo e indo. E nós precisamos agarrar essa oportunidade com toda a força que nós tivermos, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque pode ser que essa oportunidade passe e não volta mais. Então hoje é o dia, agora é a hora, esse é o momento da gente aproveitar a oportunidade e crer no Senhor e abraçar essa oportunidade. Porque diz a Bíblia que aqueles que estiverem morridos no arrebatamento, aqueles que estiverem morridos na esperança da ressurreição, que esses serão ressuscitados primeiro. Aí vai ser um grupo de pessoas ressuscitadas que morreram em Cristo Jesus, esperando a ressurreição, esperando a volta do Senhor Jesus. Então vamos se juntar com aqueles que forem arrebatados vivos daqui da terra, e esses participarão da primeira ressurreição. A Bíblia é clara e diz que sobre esse a segunda morte não tem poder, o inferno não tem poder, a condenação não tem poder, porque esses foram justificados e acreditaram na justificação e se prepararam. Por isso esses irão reinar com Cristo 1000 anos, diz a palavra. E depois disso aí, então acontecerá o julgamento final. Só que nesse julgamento aí, Deus vai julgar pela lei da justiça. Nesse que eu falei aqui, pegando o primeiro versículo como base, Deus julga pela lei da misericórdia. E toda pessoa que chega diante do Senhor para ser julgado, ele é justificado por causa do sangue do Senhor Jesus. Esse julgamento é feito aqui na terra quando nós aceitamos a Cristo. Toda pessoa que participa dele é justificada pelo sangue de Jesus, porque é julgado pela lei da misericórdia. Mas aquele que for para participar do julgamento final será julgado pela lei da justiça. Por isso é preciso que a gente queira fazer parte dos primeiros ressuscitados, se já tivermos morrido no arrebatamento, ou que a gente queira ser arrebatado pelos anjos de Deus quando Jesus aparecer lá na nuvem. Ele é fiel e vai voltar da mesma forma que ele foi, diz a palavra. Glória a Deus, Jesus. Então precisamos ter essa informação, precisamos ter essa palavra na nossa vida e levar isso muito a sério, porque é uma obra que foi feita. No versículo 2, dando continuidade à mensagem aí, está dizendo assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, o céu é real, a vida eterna é uma realidade. Ninguém quer morrer, mesmo passando a aflição desse mundo, mesmo sendo um mundo onde a gente adoece, onde a gente passa tribulação, ninguém quer sair daqui, né, irmão? Ninguém quer sair daqui, todos nós queremos permanecer aqui. Agora imagine então a eternidade, a vida eterna, que nunca mais vai acabar. Precisamos saber qual é o destino eterno que nós vamos ter. Nós temos o livre-arbítrio e precisamos saber usar o livre-arbítrio. Agora a palavra do Senhor, ela fala o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. E ele falou: se alguém quiser ser meu discípulo, então aqui o livre-arbítrio é a pessoa que decide. Se quiser, vinde a mim os cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele falou na palavra, Jesus falou, né? Se quiser, se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Muitos escolhem não ouvir, muitos escolhem não fazer nada diante dessa palavra que está sendo pregada. Só que no dia que ele chamar para o julgamento final, diz a Bíblia que lá estará pequeno e grande. Lá no julgamento final estará pequeno e grande. Todos estarão lá. Porque
esse primeiro chamado que Deus faz, Ele deixa a pessoa escolher. Ele deixa a pessoa escolher. E se a pessoa vier de livre e espontânea vontade, ele é perdoado e é salvo. Mas no julgamento final, Deus ele vai enviar os seus exércitos e todos vão se apresentar diante dele. Deus vai convocar. E quando ele convocar, diz a palavra lá em Isaías, não me lembro se é o capítulo 43, tem uma palavra que fala assim: quando eu chamar o céu e a terra, eles se apresentarão juntos. Todos estarão lá. Na visão de João, lá no Apocalipse, ele viu todos, pequenos e grandes, lá de pé diante do trono para serem julgados, cada um segundo as suas obras. Nós estamos tendo uma grande oportunidade aqui na terra, irmãos. Você pode ter feito o que for na vida, a gente pode ter feito o que for na vida. Se a gente for até Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele nos perdoa, Ele nos lava com o sangue dele, nos dá um lugar lá na eternidade, ao lado de Deus. A gente precisa aproveitar isso, valorizar isso. Você não pode ficar esperando que o outro decida, não. É cada um de nós que tem que decidir. Tem que ser logo, tem que ser rápido, tem que ser urgente. A salvação é uma coisa que tem muito valor. A nossa alma tem muito valor. A gente precisa valorizar. Estamos sempre ouvindo essa mensagem. Diz a Bíblia que nós estamos firmes nessa graça por causa de Jesus Cristo. Irmão, se não fosse a graça de Deus, não teria ninguém que hoje. Eu não estaria aqui se não fosse a graça de Deus. Eu tenho vivido pela graça de Deus. E muitos têm vivido pela graça de Deus. Porque muitos abandonam já a carreira logo. Primeira tribulação que vem, o primeiro problema que aparece, a pessoa já deixa tudo para lá. Porque deixou de confiar na graça de Deus. Mas se você quiser confiar na graça de Deus, você vai completar a sua carreira sim. Se você quiser confiar na graça de Deus, porque a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida todos os dias. Quando eu falo da graça de Deus, eu lembro do maná no deserto. O pão do céu que caiu com aquele povo lá, eles não plantaram nada no deserto. E não ficaram num lugar só. Eles saíam andando pelo deserto afora. Eles não ficaram parados. E onde eles estavam, Deus mandava o maná. Era a graça de Deus sobre a vida daquele povo. Para mim e para você hoje também, a graça de Deus sobre a nossa vida. Todo dia que nós acordamos, está aí a graça de Deus disponível, a força de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, para que a gente venha enfrentar mais um dia de vida aqui. E Ele está nos levando assim, dessa forma, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor falando a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Você tem esperança de andar nas ruas de ouro, irmão? Sabe que muitas pessoas não acreditam no céu, irmão? Muitas pessoas não acreditam no céu, não acreditam na vida eterna. Porque se acreditasse, estaria buscando a Deus. Se acreditasse, estaria levando a sério a sua vida. Se acreditasse. Porque nossa fé é comprovada através das nossas atitudes. A fé sem obra é morta. Se eu creio, então eu vou me preparar. Se eu creio, então eu vou fazer de tudo para que isso aqui se cumpra na minha vida. Se eu creio na vida eterna, então eu vou buscar a vida eterna com todas as minhas forças, com todo o recurso que eu tiver. Porque Jesus está dando de graça aqui, ó, a vida eterna. A gente não merece. Nós fomos criados aqui e vamos viver aqui um tempo. Depois nós vamos para a eternidade. E para irmos para a eternidade salvo, só pelo sangue de Jesus. E é só por essa porta que é muito estreita. Temos que tomar essa decisão. E se nós já tomamos essa decisão, precisamos permanecer nessa decisão. Não podemos deixar ninguém nem nada tirar. Essa que é a verdade. E aí a Bíblia fala no versículo 3: e não somente isso, não somente nos gloriamos, nos alegramos nessa esperança de ver a glória de Deus um dia, como também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando a gente passa tribulação, irmãos, isso aí é um propósito de Deus na nossa vida, porque a tribulação, diz a Bíblia, que produz perseverança. Jesus falou que ele perseverar até o fim e será salvo, porque pode correr o risco de a gente parar no meio do caminho. Por quê? Porque Deus nos dá, às vezes, um descanso. Deus nos dá tranquilidade, muitas vezes. Tudo está dando certo na nossa vida. Aí, muitas vezes, irmão, a tendência é parar, diminuir o ritmo, né, da oração. Aí Deus, às vezes, Ele permite algumas tribulações, porque Ele quer, diz a palavra lá em Tiago, capítulo 1, que a perseverança deve ter ação completa.
Nós temos que perseverar hoje, nós temos que perseverar amanhã também. E se for preciso Deus permitir alguma tribulação, Ele vai permitir, para que a gente continue perseverando e buscando a Ele, ali firme na presença do Senhor, para que a gente não venha desanimar. Quantas vezes que eu passei tribulação e entendi no meio da tribulação que era um propósito de Deus, que se eu não tivesse passado por aquilo ali, eu teria me perdido no meio da caminhada. E assim sempre acontece. Ninguém quer passar por tribulação e nem deve pedir a Deus também tribulação. Tem gente que pede tribulação. Senhor, manda tribulação. Não. Manda provação. Não. Deus sabe a hora certa de a gente ser provado. E quando Deus nos prova, é para nos aprovar depois. Quando Deus nos permite passar por tribulação, é que Ele quer nos fortalecer e trabalhar o nosso caráter, trabalhar em todas as áreas que for preciso da nossa vida, para que a gente chegue lá inteiro, para que a gente chegue lá da forma que Deus nos espera, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a perseverança produz a experiência. Eu creio que os irmãos que estão aqui já têm vivido algumas experiências aí, né? Já estão mais maduros na fé do que no começo, né? Quando nós começamos a andar nos caminhos de Deus, que a gente começa a passar alguns problemas, né? Às vezes a gente quer parar, às vezes a gente quer deixar para lá, né? Mas o tempo vai passando, a gente passa por outro problema, se levanta de novo, Deus nos levanta de novo, Deus nos cura, Deus nos responde, Deus manda alguém, e a gente vai se fortalecendo, vai amadurecendo na fé, e quanto mais o tempo passa, irmão, mais forte nós vamos ficando, e não é qualquer coisinha que vai derrubando, não. Então, o que podia nos derrubar no começo da caminhada, hoje já não pode nos derrubar mais. Essa é a verdade. É assim que tem que ser. Às vezes a gente passou um problema lá que a gente olha hoje e fala, mas esse problema é muito pequeno. Se viver ele hoje, ele é pequeno, porque a gente já passou por outros maiores e venceu outros maiores, e Deus vai permitir que a gente vai vencer, vai se fortalecer e vai perseverando em nome do Senhor Jesus, porque é assim que acontece, irmãos. É assim que tem que acontecer, porque nós somos seres humanos. Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se depender da tal carne, nós ficamos para trás mesmo. Mas há em nós o Espírito, que diz a Bíblia, está pronto. Devemos ouvir essa palavra aqui e deixar Deus trabalhar o nosso Espírito, deixar Deus trabalhar o nosso coração, a nossa vida, para que a gente possa ir amadurecendo e crescendo na graça de Deus, para chegar lá diante do Senhor, naquele grande dia, justificado assim como Jesus nos justificou no dia que nós aceitamos a Ele. Amém? Amém. Aí a palavra do Senhor dá continuidade aqui falando, olha, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Por que a palavra está dizendo que a experiência produz a esperança? Por exemplo, quem já passou por muita luta aqui? Levanta a mão, por favor. Mas você está aqui. As lutas passaram, você passou por elas e seguiu adiante, e elas ficaram para trás, não foi? E hoje você tem esperança de vencer as lutas que você está passando hoje, porque você já passou por luta e está passando, né? Já passou e está passando, mas assim como nós vencemos as lutas do passado, nós temos a esperança que vamos vencer as lutas que estamos vivendo hoje. Tudo isso por causa da experiência que nós já temos, pelas lutas que nós já passamos, e estamos aqui vivos na graça de Deus, e temos a esperança de vencer todas as lutas que nós estamos passando hoje, e as que vierem amanhã também, porque é o mesmo Deus que nos fez vencer no passado, vai fazer a gente vencer hoje e amanhã, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, e nós temos também a esperança de ver a glória de Deus um dia. Nós estamos sendo levados pela mão de Deus, pela graça de Deus, que se renova sobre a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. E aí a palavra do Senhor fala no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, a esperança não traz confusão. Se tem alguma confusão na sua mente aí, pode repreender, porque isso não é de Deus. A esperança, ela não traz confusão, ela traz certeza, porque ela pertence também ao grupo da fé, e a fé é certeza. Diz a palavra, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor foi derramado no nosso coração, e ele não traz confusão, ele não traz dúvida, porque diz a Bíblia que Deus não nos deu espírito de confusão, Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de poder, e nós temos certeza. A Bíblia diz que o amor perfeito, ele lança fora o medo. Quando vier a dúvida, quando vier a acusação, pode mandar embora, porque não vem de Deus. De Deus veio o amor dele para nos justificar.
E se nós acreditarmos que fomos justificados por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, então nós vamos perseverar firmes na fé, acreditando que sempre o Senhor estará conosco. Aleluia. Em nome de Jesus. O amor dele é derramado em nosso coração e nos dá certeza do perdão dele, certeza de que tem um advogado. Você já parou para pensar que existe um advogado que está à direita do Pai lá no céu? Você já imaginou isso? Deus no seu trono e um advogado diante dele. Para que esse advogado está lá? Por causa de mim e por causa de você. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos. Nós estamos buscando a perfeição, estamos nos aperfeiçoando a cada dia, buscando se aperfeiçoar a cada dia. Nós não estamos prontos, irmão. Se nós já estivéssemos prontos já, não precisaria de advogado. O advogado está lá diante do Pai, porque se porventura alguém se deslizar ali, o advogado estará lá. Se a pessoa confiar no amor de Deus e buscar o advogado vai defender e essa pessoa será perdoada de novo, porque Jesus ele vive para interceder por nós. Diz a palavra lá no livro da carta aos Hebreus, ele vive para interceder por nós. Ninguém é totalmente perfeito, ninguém é totalmente santo. Se não erra em erros graves, erra em erros mais leves. Se a pessoa não prostitui, talvez ela fale mal de alguém. Se ela não rouba, mas às vezes ela pode pensar uma coisa que não deve. Tudo isso aí é pecado. E nós precisamos contar com o advogado da nossa vida, que é Jesus Cristo, que nos justificou e está à direita do Pai para interceder por nós. Amém? Mas nós precisamos repugnar o pecado. Nós precisamos combater o pecado. Precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que é pecado traz sofrimento, traz morte, traz prisão, traz tudo que não presta. Porque o salário do pecado é a morte. A causa do nosso julgamento lá foi o pecado. Quando eu falava aqui no começo, no tribunal que é montado ali, existe uma causa para que aquilo esteja acontecendo. É o pecado, os nossos pecados. O pecado lembra o quê? O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E aí então, se a gente ouve a palavra e entende, a gente vai saber que por causa dos pecados quase que nós somos condenados. E se por causa dele quase que nós somos condenados, por que nós vamos continuar neles? Por que nós não vamos fugir deles cada vez mais? Por que nós não vamos distanciar deles cada vez mais? Aquilo que nos levou para a condenação, só não fomos condenados por causa do advogado que morreu na cruz por nós. Por que quase sendo morto por ele nós vamos voltar a fazer? Não. Lembra da mulher adulta lá no templo, quando Jesus estava pregando, que os fariseus chegaram e disseram para ele: essa mulher foi flagrada no adultério? Jesus não quis apedrejar a mulher, falou: tem que apedrejar, os fariseus falaram, porque ela foi pega no adultério. Mas Jesus não condenou aquela mulher e falou: cadê seus acusadores? Ela falou: ninguém me condenou. Ele falou: eu também não te condeno, vai e não pegues mais. Quer dizer, por causa dos seus pecados vai que você é apedrejado. Se você quase foi apedrejado por causa dos seus pecados, você vai voltar a fazer de novo? Você vai voltar a fazer de novo? Eu vejo algumas partes do Evangelho, quando Jesus ele cura alguém, quando Jesus ele absolve alguém, como ele absolveu aquela mulher, logo em seguida ele falou: vai e não peques mais. Ele mostrou para ela a razão porque ela estava sendo quase apedrejada ali. Foram os pecados dela. Então agora ela tinha que ir e se converter e mudar de vida, porque senão ela ia ser não somente apedrejada, mas também condenada. Jesus curou um paralítico, está escrito lá em João capítulo 5. Quando ele curou um paralítico, depois mais tarde ele encontrou com ele lá no templo. E ele falou: olha, eu vejo que você está curado. Agora vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior para a sua vida. O que é pior do que ficar paralítico 38 anos, no caso dele? Só pode ser condenação eterna. Então, precisamos crer no advogado. Precisamos abraçar o amor de Deus e ter certeza do perdão de Deus na nossa vida, mas também não podemos brincar com coisa séria, coisa que quase nos condenaria, quase que nos condena.
e vai condenar muita gente, porque o evangelho está sendo pregado e muitas pessoas estão rejeitando. Não adianta chegar lá se justificando, porque fez uma obra boa. E o pecado, como que resolve? Através do sangue de Jesus, somente através dele. Então nós devemos agradecer ao Senhor por causa disso que aconteceu com a nossa vida e valorizar mais a nossa oportunidade e a nossa salvação, e anunciar essa salvação para os nossos amigos, para aquelas pessoas que nós gostamos, para a nossa família. Se nós não queremos ver essas pessoas mal na vida, precisamos amar essas pessoas, e uma maior prova de amor é falar de Jesus para as pessoas e orar por elas. Essa é a verdade, irmãos. Então, aqui a palavra do Senhor vai falar aqui para nós que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6 diz assim: porque Cristo, quando éramos nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu creio que é muito difícil uma pessoa morrer pela outra, não é, irmão? É difícil. Tem gente que fala assim: antes ele do que eu. Já ouvi isso demais, né? Tem gente que fala assim: antes ele do que eu. Já até vi pessoas falando assim, ouvi pessoas falando assim: se alguém estiver afogando, você for para lá para ajudar, não pega na mão da pessoa, não. Pega pelo cabelo, assim, já que pode se afogar também. Então, a pessoa, mesmo que seja boa, ninguém está disposto a morrer por ela. Agora, e nós, pecadores? Imagine quem somos nós diante de Deus. Deus é muito santo. Deus é santo, 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 diz a palavra. É puro, nunca se contaminou com nada. Mas nós não, somos pecadores. Então nós, diante de Deus, não tinha chance de uma separação muito grande. Por isso que eu teve que mandar Jesus aqui na terra. Jesus nasceu, ele viveu aqui na terra igual nós, aqui só não pecou. E ele é o mediador entre nós e Deus. Por isso nós temos que abraçar essa oportunidade. Não tem outro. Aí a pessoa fala: eu vou desviar. Para onde você vai? Se só Jesus tem as palavras da vida eterna, não foi assim que o apóstolo Pedro falou? Para quem iremos, Senhor? Se só tu tem as palavras da vida eterna? Ah, não, eu não preciso de Jesus, não. Você precisa de quem? Não há outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ouvir isso a vida inteira. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Chegue até o Senhor, fique com o Senhor Jesus, que você vai chegar no seu destino final, no céu, para a glória de Deus.